Olá, senhores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui à Nova Concursos. Para quem não me conhece ainda, sou o professor Dorival Conte Júnior, professor de Língua Portuguesa e de Redação aqui da Nova Concursos. Eu quero trazer para vocês aqui um material relacionado à redação exatamente desse concurso que você vê na sua tela, que é o concurso do Agente Federal de Execução Penal lá do DEPEN. Eu vou trazer aqui para vocês os assuntos relacionados ao edital de redação, vou trazer passo a passo, traduzir ali o que muitas pessoas até mesmo ao fazerem a leitura do texto não entendem. Vou trazer para vocês aqui essa parte de tradução, né, do que o edital pede de redação. Também vou trazer elementos de redação para você resolver uma questão envolvendo um tema, né, um tema aqui suposto, claro, máscara da redação, trazer como é que você resolve uma redação, como é que você produz uma redação e os principais pontos aqui do edital abordados de uma maneira geral para que você possa entender essa parte de redação. O que o examinador vai pedir para vocês, o que você deve fazer numa redação, o que você não deve fazer numa redação. Vamos seguir aqui. Eu vou começar aqui mostrando o seguinte. O primeiro passo aqui é a gente entender a banca examinadora, o que ela vai pedir para você, que é o SEBRASP. E eu trouxe aqui a parte do item 10 da prova discursiva. E o item 10.1 diz o seguinte: a prova discursiva, a gente vai parar já, logo aqui nesse comecinho, para você entender o que é essa prova discursiva. Quando ele menciona prova discursiva, é claro que ele está se referindo à parte da redação, tudo bem? E quando se fala em redação discursiva, ele vai pedir para você a opinião a respeito de algum tema. Então isso vai valer 20 pontos para vocês e consiste na redação de um texto dissertativo, que é exatamente o mesmo assunto aqui. A discussão, a dissertação dizem respeito à parte de opinião. Então nós vamos ter um tema. Nesse tema, você vai, a partir desse tema, você vai emitir a sua opinião. Tudo bem? Então, a dissertação diz respeito à opinião. Preste atenção no detalhe aqui, ó, até 30 linhas. O edital não traz um mínimo de linhas, mas ele traz um máximo, que é até 30 linhas. Então, o que a gente aconselha o candidato, né? Qual a orientação que nós damos ao candidato? Que faça um texto entre 20 e 30 linhas. Esse seria o ideal. Mas não ultrapassar nunca, né, o limite máximo de 30 linhas, sob pena de perder pontos. E acerca de um tema de atualidades constantes no subitem 2.2 desse edital, eu vou trazer para vocês o que está no item 2.2. Tá lá, nível médio, cargo 8, agente federal de execuções, aí o que o examinador coloca no edital para vocês. E esse item diz respeito ao seguinte: o exercício das atividades, né, do agente federal de execução. Exercer atividades de atendimento, vigilância, custódia, guarda, escolta, assistência e orientação de pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais e de internato federais, integrantes da estrutura do Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e das atividades de natureza técnica, administrativa e de apoio a elas relacionadas. E eu chamo a atenção de vocês não só a situação desse departamento, que é que você tem que saber, né? A essas leis aí que você vê destacadas aí em negrito. Então prestem bem atenção nessas leis, façam uma leitura dessas leis, porque muito provavelmente o examinador vai pedir alguma coisa relacionada a isso. Tanto que o próprio edital já menciona, mais uma vez, chama a sua atenção, que a redação é acerca de temas de atualidades constantes nesse subitem que você vê 2.2 aqui. Então, essas leis elas são muito importantes para você saber do que se trata e muito provavelmente algum assunto relacionado à sua atividade profissional. Seguindo aqui, 10.2, a prova discursiva, ou seja, a opinião, né, a sua redação, será avaliada e pontuada segundo os critérios estabelecidos no subitem 10.6 desse edital, que nós vamos ver um pouco mais a seguir. 10.3, o texto definitivo é o seguinte: vocês vão receber uma folha de rascunho, tá certo? Então, a folha de rascunho você vai usar como o próprio nome menciona aqui para rascunho.
a folha definitiva, o texto definitivo, ele vai numa folha específica. E preste atenção no edital, olha só o que o edital menciona. O texto definitivo, ou seja, na folha definitiva da prova discursiva, deverá ser manuscrito, obviamente, claro, né, gente? A sua redação é feita manuscrita, em letra legível. Veja que o examinador não menciona que a sua letra tem que ser uma letra cursiva. A letra cursiva é a popular chamada letra de mão. A letra ela tem que ser legível, com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. Deixei destacado isso para vocês, porque isso é fundamental para você desenvolver o seu texto. Não sendo permitida a interferência ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a realização das provas. E nesse caso o candidato será acompanhado por aplicador especializado do próprio SEBRASP, da banca examinadora, devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, o qual será gravado em áudio, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação. Então, claro que esse último ponto serve para aqueles candidatos com necessidades especiais. Isso está também constante no edital. Item 10.4. A folha de texto definitivo, ou seja, onde você vai produzir o seu texto definitivo, não deverá ser assinada. Cuidado com isso, hein, gente? Nem rubricada, ou conter em outro local que não apropriado qualquer palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação. Sua prova será anulada se o examinador identificar qualquer coisa relacionada a uma identificação. Tá? Então, o que a gente chama a atenção aqui de vocês é o seguinte, gente. Quando você for produzir o seu texto definitivo, então esse texto ele não vai ser assinado. Alguns candidatos perguntam, como é que ele sabe que essa questão é minha? Que essa redação pertence àquele determinado candidato? Existe um código de barras ali na sua prova que pertence a você, é exclusivo a você. Então o examinador ele não vai identificar esse código de barras ao fazer os comentários da sua redação, justamente para não ter identidade, né? Vai que o candidato que coloca a sua redação ali, o examinador conhece. Pode acontecer isso, é muito raro, mas pode acontecer. Então por isso que você não deve assinar, rubricar qualquer sinal que possa identificá-lo como tal naquela sua prova. Faça apenas a sua redação. Tudo bem? Vamos para frente aí então. Aí nós temos aqui assim, ó, o item 10.4.1. A folha do texto definitivo será o único documento válido para avaliação da prova discursiva. A folha para rascunho do caderno de provas é de preenchimento facultativo. É claro que você vai usar a sua folha de rascunho, eu vou mostrar aqui para vocês por que você vai usar. Essa folha de rascunho ela não é válida para avaliação da prova. Então o que você colocar ali, o examinador não vai tomar qualquer conhecimento. Ele vai se preocupar tão somente com a sua folha definitiva. Vamos para frente. 10.5, o item lá do edital. A folha de texto definitivo não será substituída por motivo de erro do candidato no preenchimento. Então, caso você preencha alguma coisa inadequada, a banca não tem, os fiscais que ali estão, não tem autorização para trocar a sua folha. Então tem que tomar bastante cuidado. 10.6. Dos critérios de avaliação da prova discursiva. 10.6.1. Respeitados os empates na última colocação, você tem lá a quantidade de vagas, tem a última colocação. Respeitados os empates, será corrigida a prova discursiva do candidato aprovado nas provas objetivas, ou seja, nas questões, né? E classificado conforme o quadro a seguir que eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui é bem simples. Nós temos aí os cargos, a ampla concorrência, depois os candidatos negros e depois candidatos com deficiência. Essas colocações que você vê aqui, elas correspondem à última colocação de cada um desses cargos, tá vendo? Ó? Dentro de cada especificação, ampla concorrência, a ampla concorrência, candidatos negros e deficientes. Então tudo isso aqui corresponde à última colocação. Aqui uma informação apenas a título realmente de informação, que o que importa para vocês é ser aprovado. Não vamos pensar aqui
em colocar na última colocação. A gente sempre vai pensar aqui nas primeiras colocações, tá? Bom, 10.6.2, o candidato cuja prova discursiva não for corrigida na forma do subitem 10.6.1 desse edital, estará automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no concurso. Acho que isso é óbvio, né? Não é necessário nem comentar muito sobre isso. 10.6.3, a prova discursiva avaliará o conteúdo, que é o conhecimento do tema, está bem destacado aí, a capacidade de expressão da modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da língua portuguesa. Ou seja, gente, escrever corretamente, prestar atenção aqui nesse item, prestar atenção nas regras gramaticais. Na verdade, aqui ele está se referindo às regras da gramática. E essas regras da gramática nada mais são do que concordância, regência, crase, pontuação, né? A ortografia correta, acentuação. Ortografia diz respeito à grafia das palavras e à acentuação correta também. O candidato deverá produzir, conforme comando formulado pela banca examinadora, texto dissertativo. Esse comando aqui, gente, é o tema. É onde ele vai dar o tema para você. E o texto dissertativo, conforme nós já informamos aqui, é o texto em que você vai emitir a sua opinião a respeito desse tema. Quando ele diz primando, aqui ó, primando pela coerência e coesão, coerência tem a ver com sentido lógico, claro, né? A sua redação precisa ter um sentido, né? Senão ninguém entende. E a coesão são os elementos de ligação. Então, conjunções, preposições adequadas, pronomes corretos, tudo isso vai ser levado em consideração aqui nessa sua prova discursiva. Próximo item, 10.6.3.1, a prova discursiva de cada candidato será submetida a 2 avaliações. Olha que interessante. A primeira avaliação é de conteúdo. Conteúdo significa dizer se o candidato atingiu realmente ali os objetivos do tema, se ele conhece o tema. E a segunda avaliação diz respeito ao domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Mais uma vez chama a sua atenção, mas olha como o edital é repetitivo e para isso a gente precisa identificar, né? Essa parte de domínio, parte de regras, né? É claro que vocês podem me perguntar, mas e se tiver alguma dúvida na hora da escrita, o que eu faço? Eu vou mostrar tudo isso para vocês um pouco mais adiante aqui. Próximo item, 10.6.3.1.1. A avaliação do conteúdo será feita por pelo menos 2 examinadores. Justamente para não ter esse problema de divergência, né? Um examinador pensar de um jeito, outro pensar de outra forma. A nota de conteúdo do candidato, que é sobre o tema, conteúdo diz respeito ao tema, será obtida pela média aritmética de 2 notas convergentes, ou seja, iguais, né? Atribuídas por examinadores distintos. São 2, então é claro que vai valer aquela nota relacionada ao conteúdo e relacionada à gramática. Então vamos supor que aqui o examinador, na nota de conteúdo, ele te dá uma nota X, né? E na nota de domínio, o outro examinador te dá uma nota Y. Então vai haver aqui, como a banca menciona, no conteúdo do candidato será obtida uma média aritmética. Eles vão tirar uma média aritmética de conteúdo, que é X, aqui, mais, aqui no caso, o Y, né? Então eles vão avaliar. Então esse aqui representa o conteúdo, esse aqui representa a norma padrão. Então vamos fazer uma média aritmética somando essas 2 notas aqui, fazendo uma divisão. Por isso que é chamado de média aritmética. E essa vai ser a sua média total. Próximo item, 10.6.3.1.2. 2 notas de conteúdo da prova discursiva serão consideradas convergentes, se diferirem entre si em até 25% da nota máxima de conteúdo possível na prova discursiva. Então a nota máxima ali você tem os 20 pontos. Então essas 2 notas de conteúdo, ou seja, do tema, mais uma vez aqui, o examinador vai avaliar aqui a questão do tema, né? O examinador avalia o conteúdo, é o tema, e a prova discursiva, claro, da redação, serão consideradas convergentes. Iguais, no caso, se diferem entre si em até 25% da nota máxima de conteúdo possível. Não vamos pensar nesse item aqui. Esse item é só para você ter noção de que existe, mais uma vez, chama essa atenção, porque existe no edital esse item, a gente tem que comentar com vocês, mas se você fizer a sua redação de acordo
com as regras da norma padrão e de conteúdo que o examinador necessita, você não vai precisar se preocupar com esse assunto que está abordado nesse item aqui. 10.6.4. A prova discursiva será corrigida conforme os critérios a seguir. Vamos lá, os critérios aqui importantes. A apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão uma nota relativa ao domínio do conteúdo. Eles chamam de NC, né? Isso que está descrito aí, cuja pontuação máxima será limitada a 20 pontos. Resumindo, gente, esse item A significa o seguinte: a sua redação vale 20 pontos. Esses 20 pontos, lógico, vai ser relacionado ao tema, né, conforme você vê ali, mais a gramática. Né? Então você, falando, escrevendo, melhor dizendo, né, mencionando sobre o tema, sobre o que eles querem a respeito do tema, e cometendo menos erros possível. É claro que erros podem acontecer, é natural, mas o que interessa é você cometer menos erros gramaticais. Então, o que está representado nessa letra A é exatamente isso. Uma avaliação da estrutura do tema, mais as regras gramaticais, isso vai valer 20 pontos, nada mais do que isso aí. Eles dão esse nome, que é NC. A letra B, a avaliação do domínio da modalidade escrita, que já é relacionado só à gramática, né? Totalizará o número de erros. Então, ali também ele pode ser avaliado, porque, conforme eu disse, é normal que que aconteçam erros. É natural isso que acontece. Eles dão um nome técnico de NE. Esse é o nome técnico que eles dão no seu edital. Considerando-se aspectos de natureza gramatical. Resumindo esses dois itens aqui, então, pessoal. Então, tema, você vai atingir o tema, você não pode fugir ao tema, em hipótese alguma, e a parte do domínio e a parte de regras. Pode haver erros aqui? Pode haver erros, é isso que ele menciona. O domínio da modalidade totalizará o número de erros, por isso que eles dão esse nome aqui, ó. Também não vamos pensar nisso aqui, tenho certeza de que vocês não vão atingir, não vão precisar observar isso daqui, porque vocês vão muito bem nessa prova, certamente. C. Será desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado. Aqui, gente, o local apropriado é a folha definitiva, hein? Folha definitiva vai estar escrito lá isso, tá? Então, presta atenção nisso. Ou ultrapassar o limite máximo, que é de 30 linhas. E se eu fizer 31, por exemplo? Muita gente pergunta isso. Dá uma olhada no que está escrito aqui, ó. Será desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento que for escrito fora ou ultrapassar, uma das duas. Pode acontecer. Então, se você fizer 31 linhas, por exemplo, segundo a banca examinadora, será desconsiderado para efeito de avaliação. Então, cuidado para não ultrapassar aí as 30 linhas. Letra D. Será calculada, então, a nota da prova discursiva, que é NPD, que eles dão esse nome, esse nome técnico aqui, por essa fórmula. Então, eles vão pegar a norma, né, a nota total discursiva, depois esse NC que nós comentamos aqui, deixa eu até voltar um pouquinho, aqui, ó, que é a nota de conteúdo, né? Vão avaliar essa nota de conteúdo, aqui. E vão fazer menos 4, que é o número que eles estabelecem aqui, vezes esse número de erros dividido pelo total, né? E esse total corresponde ao número total de linhas efetivamente escritas pelo candidato. E aqui você tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Porque essa interessa bastante para nós aqui. Se você fizer um texto aqui, que abordar o tema, cometer menos erros de gramática, de regras, né? E também fizer um texto entre 20 e 30 linhas, seria o ideal. Né? Eu até aumentaria um pouquinho mais esse número mínimo, como a banca não traz, mas ela traz aqui, ó, esse TL aqui, que é o total de linhas, né, correspondente ao número total efetivamente escritas pelo candidato. Então, naturalmente, se você tem um número de linhas mais próximo de 30, é claro que essa sua nota aqui será maior. Tá? Então, vamos estabelecer o seguinte, vamos trabalhar da seguinte forma, né, para você ter uma nota bem bacana aqui nesse item C. Você vai fazer entre 25 e 30 linhas. Tá? Vamos trabalhar com essa possibilidade aqui.
justamente para você ter esse TL aqui, que é total de linhas, uma nota melhor. Item E, ou item E, se você preferir, será atribuída nota 0 ao texto que obtiver que a nota total, né, NPD, menor que 0, claro, né, gente? Não tem como ser atribuída a uma outra situação que não tenha essa nota menor. Letra F, nos casos de fuga ao tema, não vai acontecer com você, certeza que não vai, ou não haver texto, isso também não vai acontecer, você vai produzir um texto, o candidato receberá nota igual a 0, acho que aqui não precisa nem alongar mais. 10.6.5 será aprovado na prova discursiva o candidato que obtiver a nota, essa nota definitiva NPD, que é a nota da prova, igual ou maior que 10 pontos. Aqui eu também não gosto muito de pensar nisso, porque o candidato ele pensa assim alguns, né? Bom, quer dizer que o texto vale 20, então se eu fizer 10 eu fiz a metade, né? Se eu fiz a metade, então tá bom. Né? Eu não acho legal isso aqui não, tá, gente? Sinceramente, não acho legal pensar, se eu fizer 10 pontos tá bom. Não acho bom, sabe por quê? Porque tem o critério de colocação, né, gente? Aqui, ó, colocação. Então, quanto mais próximo dos 20 pontos você tiver, você estará mais próximo da sua aprovação, não tenha dúvida disso. Próximo item, 10.6.5.1, o candidato que não se enquadrar no subitem 10.6.5, que é o anterior, desse edital será eliminado. Ou seja, se tiver uma nota abaixo de 10 pontos. É claro que isso não vai acontecer com você. 10.6.6 será anulada a prova discursiva do candidato que não devolver a folha de texto definitivo. Cuidado quando for fazer a devolução da folha, porque nós temos lá na prova sempre uma folha de rascunho, e está escrito isso, viu, gente? Está lá escrito assim, ó. E a folha definitiva. Cuidado para não confundir essas duas aqui. Você tem que entregar essa daqui, claro, óbvio, né? Legal. Próximo, 10.6.6.1. O candidato que se enquadrar no subitem 10.6.6 desse edital, que é o anterior, não terá, claro, classificação alguma no concurso, porque não entregou a folha definitiva. Vamos para o próximo? 10.7. Dos recursos. Espero que isso não aconteça com vocês, que não haja a necessidade de interposição de recursos, mas vamos observar o que o edital menciona. Dos recursos contra o padrão preliminar de resposta e contra o resultado provisório da prova discursiva. Então, o padrão preliminar de resposta é aquilo que o examinador determina, e esse resultado provisório é aquilo que vai na sua nota que vai sair. Por que é chamado de provisório? Porque há possibilidade de você interpor um recurso. O item 10.7.1, ele menciona o seguinte: o padrão preliminar de resposta da prova discursiva, esse padrão preliminar aqui, gente, ele é dado pela banca examinadora, tá? É a banca examinadora que vai dizer, olha, nós da banca examinadora, né, então aqui a banca é que vai dizer assim, ó, se o candidato fizer isso, isso e isso, ele será considerado acima de 10 pontos. Então esse padrão preliminar é aquilo que é decidido pela banca, como se fosse um gabarito, tá? Então o padrão preliminar de resposta da prova discursiva será divulgado na internet no endereço eletrônico que você vê aí abaixo, a partir das 19 horas da data provável estabelecida no cronograma que está constante lá no anexo 1 desse edital. Observado, claro, né, o horário oficial de Brasília, evidentemente, que é o horário oficial que nós temos aqui no Brasil. Próximo item, 10.7.2. O candidato que desejar interpor recursos contra o padrão preliminar, ou seja, aquilo que a banca determinou de resposta da prova discursiva, disporá do período estabelecido no programa constante lá no anexo 1, conforme já mencionado, desse edital e observado, lógico, o horário de Brasília, para fazê-lo, por meio do sistema eletrônico de interposição de recursos. Isso vai aparecer lá para vocês, tá? E está disponível nesse site aí. E seguir as instruções ali contidas. Isso aqui é exatamente o que está no edital dessa forma aqui. Ele não traz as instruções no edital porque, naturalmente, ele está lá nesse sistema eletrônico de interposição e ali tem as instruções para vocês. 10.7.3. Se houver alteração por força de impugnação do padrão preliminar de resposta da prova discursiva, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. Interessante aqui porque ele iguala, né? O examinador ele traz uma igualdade aqui.
Então, supondo que a banca examinadora aqui, realmente o Sebrasp, né, a banca, entenda que há necessidade de haver alguma alteração por algum equívoco deles. Então, por força dessa impugnação desse recurso. Nesse caso, que essa alteração que foi feita pela banca, ela vai valer para todos os candidatos. Então, mesmo que você não tenha interposto aqui um recurso, você também será atingido por essa alteração. Então, há casos em que você comete algum deslize igual ao outro candidato, e esse outro candidato ele interpõe recurso, isso vai valer para você também. 10.7.4. Após o julgamento dos recursos interpostos contra o padrão preliminar de resposta da prova discursiva, será definido o padrão definitivo. Aí o examinador, a banca, vai definir, o padrão vai ser esse, e ele vai ser divulgado o resultado provisório na prova discursiva. Então a banca vai determinar isso depois para vocês. 10.7.5. No recurso contra o resultado provisório da prova discursiva, é vedado ao candidato novamente impugnar, em tese, o padrão de resposta. Isso já no outro recurso, claro, né? Estando limitado à correção de sua resposta de acordo com o padrão que a banca definiu, obviamente. E o próximo item, o candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório, então no caso aqui, aquele resultado que a banca ainda não definiu, lá na prova discursiva deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo edital do resultado provisório. Isso vai aparecer no edital para vocês. Mas, repito, né, isso aqui, dificilmente, se você seguir o que nós vamos fazer aqui, você vai precisar identificar esses itens aqui. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar para a prática, né, que é o que importa aqui para nós, a gente identificar as principais dúvidas quando se elabora uma redação discursiva. Essa é a parte prática, realmente, aqui já saindo do edital. Esses pontos que vocês viram são os pontos do edital. Vamos ver aqui a parte prática. Primeira pergunta que se faz muito, não necessariamente a primeira nessa ordem, mas que é feita: a redação precisa sempre ter título? É a pergunta que a maioria dos candidatos fazem. Bom, via de regra, o título só é obrigatório se for pedido nas instruções da prova. O que é isso? O que é impedido? O que é pedido nas instruções? Lá na hora da prova, vai aparecer o comando da questão. O comando da questão é a pergunta, tá? É o questionamento, é o que ele vai mencionar para vocês, é a pergunta. Se nesse comando aqui de questão aparecer para colocar um título, claro que ele vai ser obrigatório. Caso contrário, ele é opcional. Se não aparecer, ele vai ser opcional. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Dá só uma lida nisso daí. Trouxe dois exemplos de questionamentos de redação. Esse primeiro tema aí, ó, usina hidrelétrica, usina nuclear, qual a melhor saída para o Brasil? Se aparecer dessa forma, esse é o comando da questão. O título vai ser opcional. O que eu aconselho ao candidato, aliás, a orientação que a gente dá, se aparece dessa forma, se o título é opcional, é melhor você não colocar. Então não coloca o título. Justamente para não ter problema, você vai ter que pensar como vai ser colocado esse título, né? Então, por exemplo, o que acontece? Muitos candidatos colocam o título primeiro e aí começam a redação. Isso é um erro crasso, um erro que pode prejudicar o candidato. Se o enunciado da questão não pede título, não coloque, simplesmente não coloque. E se ele pedir o título, como é que a gente vai fazer? Vamos ver o que a gente faz aí, ó. Se ele pede o título, o que acontece é isso aqui, ó. Olha o segundo tema aí como exemplo. O Brasil tem que valorizar mais a população de vilas ou bairros carentes, proporcionando-lhes maior atenção, somente assim irá mudar essa situação de violência. Ao produzir o texto, dê um título à sua redação. Esse é o comando da questão, então nesse caso o título vai ser obrigatório, né? Muito difícil, acho muito difícil. O Sebrasp não tem costume de pedir título. Então, não pedir o título no comando, não coloca título. E se ele pedir um título, como é que a gente faz? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz, mas acho difícil pedir. Vamos lá, para frente. Bom, seguindo aqui, uma outra pergunta, daqui a pouco eu mostro na prática como é que funciona tudo isso, tá? Usar clichês ou frases populares implica perda de ponto? Claro, né, gente? Em geral, o uso de clichê ele também é chamado de chavão, né, ou lugar comum.
ou de frases populares, isso é muito comum, né? Faz com que um texto discursivo perca a sua credibilidade. Esse recurso é conhecido como expressões desgastadas e previsíveis, justamente pelo uso em larga escala. Repetir algo que todo mundo reconhece e usa exaustivamente demonstra falta de originalidade e autoria ao escrever. Bom, legal, gente. Então você já sabe que você não vai produzir nada disso aqui. Olha os exemplos, né? Agradar a gregos e troianos. Isso foi encontrado em redação já, viu? Lá, arrebentar a boca do balão, botar para quebrar, caixinha de surpresa, caloroso abraço, chover no molhado, dar com os burros na água, deixar o barco correr solto, dizer cobras e lagartos, esmagadora maioria, estar em petição de miséria, ficar literalmente arrasado, inflação galopante, ir de vento em popa, passar em brancas nuvens, segurar com unhas e dentes, ser a tábua da salvação, o sol nasceu para todos, vitória esmagadora, aqui se faz, aqui se paga. Bom, pessoal, é o seguinte, você pode conhecer aí, dependendo da região em que você estiver, o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Então, em determinadas regiões existem algumas frases populares, não importa a região que você esteja. Em qualquer uma delas, nós temos que seguir a norma padrão. E um texto dissertativo, quando você coloca frases como essas que eu mostrei para vocês, a título de exemplo, claro. Por isso que eu mencionei que dependendo do lugar em que você estiver, de repente você pode conhecer um outro ditado popular. Não importa. O que importa é o seguinte, não coloque esse ditado popular na sua prova. Procure fugir disso daí, porque o texto vai ser desclassificado, você pode perder ponto por conta disso. E não se esqueçam, a classificação ela é fundamental na prova de redação. Aliás, gente, até é importante mencionar para vocês aqui, as provas de redação, quando elas existem numa prova de concurso, o que elas fazem? Elas são responsáveis muitas vezes pela aprovação do candidato. O candidato ele pode até não ir muito bem lá na prova objetiva, nas questões. Isso já aconteceu bastante. A gente já está há muito tempo no mercado de concurso, a gente está acostumado com isso. E de repente o candidato vai muito bem lá na sua prova dissertativa e ele acaba sendo aprovado. Isso aconteceu comigo, por exemplo, né, há muitos anos atrás, né, ou há muitos anos, quando ainda prestava concurso. Hoje já estou aposentado, né, já cumpri o meu papel no Estado. Mas quando eu prestava concurso, fazia concursos com redação, uma das provas que eu fui aprovado foi justamente porque eu obtive uma pontuação boa, né, muito boa, inclusive melhor do que o candidato que foi melhor que eu na prova objetiva. Então eu não fui tão bem nessa prova objetiva, mas a redação fez com que eu fosse aprovado, inclusive entrando no lugar dessa pessoa que estava disputando a vaga comigo. Isso já aconteceu. Eu trago aqui o exemplo meu porque isso aconteceu comigo, mas eu vejo isso acontecer com os nossos candidatos também. Então, a redação ela vai ser o ponto-chave aí para você ser aprovado nesse concurso. Vamos lá para frente? Beleza? Vamos para frente aqui. Bom, nós temos aqui então, um pouco mais adiante, aqui uma pergunta também. Ao redigir o texto usando letra de forma ou letra cursiva, eu vou ter algum problema em relação a isso? O que eu tenho que fazer? Olha o que eu trouxe para vocês, o item 10.3. Esse item 10.3 está no edital, eu já havia comentado com vocês, mas a gente comenta novamente aqui. O que acontece com esse item 10.3? Ele faz a menção justamente sobre o assunto relacionado à letra legível. Quando a banca examinadora coloca essa expressão aqui, ó, letra legível, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se eu escrever esta palavra aqui, ó, esta palavrinha aqui, ó, você consegue identificar que aqui está escrito amanhã. Mas repare o seguinte, ó, eu usei a letra A, uma letra de forma, usei a letra bastão nessa letra A e usei a letra cursiva, popularmente chamada letra de mão. São três letras com modalidades diferentes segundo a nossa norma, mas ela é legível, então tá ok. Porque alguns candidatos me perguntam, eu posso misturar as letras? Não tem problema nenhum. Agora, por exemplo, como eu tenho letra de forma, então se eu for escrever desta forma a palavra amanhã, a letra A saiu igual. Eu só vou diferenciar aqui a maiúscula do restante, tá bom? Então essa
a impressão aí que eu deixo para vocês aí. Vamos para frente aqui. Ao cometer um erro durante a redação, qual o procedimento adequado? Isso acontece bastante. Erros são perfeitamente comuns no desenvolvimento de um texto. Via de regra, as bancas consideram esses erros como desvio vocabular. Além desses desvios, é normal que ao escrever uma frase ou um período, o candidato perceba que não era bem aquilo que gostaria de mencionar. E caso mantenha isso, poderá comprometer a coerência do restante do texto. Vamos traduzir isso para vocês aqui, ó. Supondo que você vai escrever o texto, aí você cometeu um erro de grafia, como aconteceu nesse primeiro exemplo aqui, ó. Então, claro, palavra possível com 2 S. Você vai fazer exatamente o que você está vendo aqui, ó. Você vai fazer um risco horizontal de fora a fora na palavra, só isso, mais nada. Porque se você fizer isso aqui, ó, isso aqui é considerado rasura, né? E a rasura, você pode sim perder pontos. Imagina você pegar um texto com 25, 30 linhas, cheio disso aqui. Imagina, você coloca no lugar do examinador. Então basta fazer isso, gente, ó. Um risquinho aqui, ó, horizontal de fora a fora, escrever a palavra correta aqui. A banca não vai considerar isso como erro, ela vai observar que houve um desvio vocabular. Ainda, eu posso escrever, é verdade que, por exemplo, aqui não tem nenhum erro gramatical, mas eu gostaria de ter escrito isso aqui, ó. Então eu faço a mesma coisa, né? Eu vou mostrar para o meu examinador que isso aqui vai ser desconsiderado, né? Isso aqui, e o que interessa é isso daqui. Então, repito, gente, tá? Não façam isso aqui, ó. Não façam isso. Esse rasura, melhor dizendo, né? E você pode sim ter nota perdida aí por conta disso. Então, basta um risco horizontal e acabou, sem problema nenhum. Eu sei que muita gente vai perguntar, mas eu já vi que tem que colocar parênteses aqui. Não precisa nada disso, gente. Só o risco horizontal, né? Cobrindo a palavra toda, pronto. O examinador já sabe que houve um desvio vocabular. Quantos parágrafos devem ter uma redação? Isso é uma pergunta bastante comum. Olha, não há uma regra absoluta para a quantidade exata de parágrafos numa redação. Há uma regra com relação ao que o examinador pede, quantidade de linhas. Então, pensando na forma usual, a estrutura mais adequada a gente entende que é composta por 4 parágrafos. Presta atenção, gente, mais adequada, não está dizendo que está certo, tem que ser 4 parágrafos. Um parágrafo para a introdução, né, conforme você vê aqui, 2 para o desenvolvimento, que tecnicamente é chamado de argumentação, e o último parágrafo, que é um parágrafo para a conclusão. Isso quando você vai desenvolver um texto com 4 parágrafos. Também pode desenvolver um texto com 5 parágrafos, não tem problema nenhum. Dependendo, né, das ideias que pretende desenvolver, também é possível o uso de 5 parágrafos. Vejam que isso aí, gente, não vai mudar a quantidade de linhas. Você vai continuar tendo entre 25 e 30 linhas, tá? Não tem problema nenhum. Nós vamos trabalhar aqui com um texto fechado, que é para você fechar nesse texto e direcionar o estudo para ele. Qual a quantidade ideal de linhas para uma redação dissertativa? Eu vou trazer mais uma vez aí o item 10, né? Mais especificamente o subitem 10.1. A prova discursiva valerá 20 pontos, se considerar na redação de texto dissertativo de até 30 linhas. Vamos lembrar aqui mais uma vez, né? Mais uma vez para vocês. Quantidade ideal de linhas. Bom, a quantidade ideal de linhas pela experiência que nós temos aqui no nosso dia a dia de concurso é isso aqui, ó. É 30 que ele está pedindo, então faz de 25 a 30 linhas. Se você mantiver isso daqui, com relação a linhas, você não terá problema, tá? Agora é claro, né, gente? De nada vai resolver, né? De nada aí vai resolver, vai adiantar, se você mantiver de 25 a 30 linhas, mas o tema não for condizente, se você cometer vários erros gramaticais, se você não prestar atenção nesses detalhes, é lógico que tudo isso não vai valer a pena. Aqui eu estou trazendo para vocês uma aula relacionada à redação de uma forma conjunta, por isso que eu trouxe o edital primeiro aqui. Vamos para frente? Vamos lá então. Bom, a prova aqui, aliás, uma outra questão que me perguntam bastante é a respeito de dissertação. Eu já até comentei com vocês aqui que a dissertação tem a ver com a expressão opinião, né? Tem a ver com opinião aqui, ó. Tá, mas o que é uma dissertação tecnicamente falando? Então aqui, ó, é um texto que visa influenciar o leitor
por isso que se refere à opinião, procurando convencê-lo ante a evidência dos fatos e por meio de uma linha de raciocínio consistente a concordar e aceitar como correto e válido o ponto de vista expresso. Então, na dissertação leva-se em conta a opinião do candidato. Veja só, é ludibriar no bom sentido o seu leitor, seu interlocutor, para ele acreditar naquilo que você está escrevendo e para ele concordar com aquilo. É lógico que há casos em que não há uma concordância, mas é aquela velha história, né, aquela velha história do nosso dia a dia, o politicamente correto. Eu não concordo com você, mas eu respeito a sua opinião. O examinador ele tem essa característica. Ao fazer a leitura da sua redação, ele não vai se envolver emocionalmente com o seu texto. Ele vai se envolver só tecnicamente. Então não se preocupem com a opinião de quem vai corrigir a sua redação, até porque você não conhece a pessoa que corrige. Então muitas pessoas vão desenvolver o texto e ficam preocupadas com isso, né? O que será que o examinador vai pensar de mim se eu escrever isso daqui? Não tem problema, vou citar um exemplo prático para vocês. Uma prova de concurso foi feito lá um comando de questão sobre liberação do uso da maconha. E algumas pessoas que estavam na prova eram a favor, né, da liberação, mas ficaram com medo de escrever, com o medo de estarem ali numa situação politicamente inadequada. Né? Não é politicamente correto eu escrever numa prova de concurso que eu sou a favor a liberação da maconha, por exemplo. Né? O que o examinador vai pensar de mim? Nada, gente, não vai pensar nada, desde que você escreva de uma forma condizente. Né? A liberação do uso da maconha trará benefícios a uma parte da população, principalmente aquelas que necessitam da utilização de produtos, de medicamentos relacionados a uma substância encontrada na maconha. É claro que você vai direcionar para esse ponto. Então não se preocupe com a opinião de quem vai corrigir a sua redação, porque você nem conhece essa pessoa. Dê a sua opinião baseada em fatos e em argumentos consistentes que você vai ludibriar o seu leitor de uma forma positiva, tá bom? Vamos para frente aí. O que mais nós temos aqui? Questionamento aqui, ó. O que se avalia nesse texto? O examinador irá avaliar a capacidade do candidato de apresentar argumentos plausíveis, né, que eu comentei com vocês, de utilizar um conjunto suficientemente forte de razões favoráveis ou contrárias, depende, você pode ser a favor ou contra o que aparecer ali no comando da questão, a determinado ponto de vista. Na prática, o que interessa para o corretor é a eficiência na escolha da explanação dos argumentos com o objetivo de comprovar o ponto de vista e assim convencer o interlocutor. Aquilo que eu mencionei aqui exatamente agora para vocês aqui. Como se faz? Como é que é essa estrutura padrão? Já comentamos aqui, mas eu vou direcionar de uma forma mais específica. A introdução é o parágrafo de abertura. É o responsável pela apresentação do assunto. Então, faça uma declaração qualquer que sirva para situar o leitor e apresente a tese a ser discutida, consubstanciada nos parágrafos subsequentes. Ou seja, eu preciso mostrar para o meu leitor na introdução sobre qual assunto eu vou destacar. Observação, deve-se fazer a escolha prévia. A gente vai fazer isso aqui na prática, eu vou mostrar para vocês. Isso tem nome, chama delimitação do tema. É uma escolha prévia de argumentação, de parágrafos, dividir, a gente vai fazer a estrutura. É como se a gente estivesse desenhando, fazendo ali um desenho da nossa redação. A gente vai fazer isso aqui depois. Aí você pode relacionar os argumentos de uma forma sucinta lá na introdução. Também vou mostrar já já como é que funciona. Olha o próximo questionamento. Desenvolvimento, a parte fundamental da redação. Essa aqui é a parte fundamental mesmo. Em que você vai desenvolver o raciocínio por meio de argumentos convincentes, para consubstanciar o seu ponto de vista. A observação que a gente chama atenção aqui, o desenvolvimento depende da profundidade da abordagem das ideias e da coerência do texto. Claro, tem que ter sentido. Para uma redação de 30 linhas, por exemplo, como é o nosso caso, você pode usar de 2 a 3 argumentos fortes e decisivos, serão suficientes. Esses 2 ou 3 argumentos seriam o número de parágrafos, né? Se você for usar 2 parágrafos, são 2 argumentos, 3 parágrafos, 3 argumentos e assim vai. Vamos para frente. Conclusão. É a parte final do texto em que você fará um arremate das ideias apresentadas. E que deve ser brevíssima, você não vai repetir tudo aquilo que você escreveu novamente, claro que não. Caso contrário, não terá saído do desenvolvimento. Lógico, se ele não for um resumo daquilo que está no desenvolvimento,
você vai fazer uma conclusão diferente do desenvolvimento. Isso é óbvio que vai ter um problema. A conclusão pode ser elaborada de duas maneiras. Você pode fazer um resumo das ideias, né, discutidas, ou ainda a retomada da ideia inicial com outras palavras. A ideia inicial seria a introdução. Tá? Vamos ver como é que funciona tudo isso na prática? Então, na prática vai funcionar da seguinte maneira. Olha aí. Máscara da redação, gente. O que é essa máscara da redação? Bom, primeiro vamos deixar claro o seguinte, essa máscara da redação ela não é mágica, não se trata de mágica, de varinha mágica, que eu vou encostar em vocês e vai sair escrevendo, não é nada disso. São técnicas, palavras-chave que eu vou trazer para vocês, que você pode usar em qualquer texto. Claro que você precisa ter argumentação a respeito do seu tema, mas isso vai ser o de menos. Vamos ver como é que funciona aqui. Bom, essa máscara de redação, eu vou trazer um modelo baseado em 4 parágrafos. Eu fechei aqui em 4 parágrafos, que eu acho que fica mais adequado, fica mais fácil para você fazer uma redação de 25 a 30 linhas, que é o que nós combinamos aqui. Bom, primeiro, vou citar um exemplo, um tema. Vamos supor que o núcleo do tema, a ideia central do tema seja isso aqui, ó, violência no Brasil. Então, violência no Brasil é o núcleo do tema. Ah, mas na prova pode aparecer algo maior que isso. Não tem problema nenhum. Você vai pegar lá o núcleo do tema, que é a principal palavra, no caso aqui, violência no Brasil, e você vai fazer o que a gente chama de delimitação do tema. O que é isso aí? Ó? Essas expressões que eu coloco aqui, gente, são exemplos. Né? Que exemplos? Eu decidi, né, e você vai fazer a mesma coisa. O que eu posso escrever sobre a violência no Brasil? Eu posso comentar que houve um aumento dessa violência. Então, esse aqui é um assunto que eu posso colocar na minha redação. Também posso dizer que houve um aumento da violência nas cidades de uma maneira geral. Nas grandes cidades eu posso comentar. Posso comentar também, posso escrever aqui que o aumento da violência se dá ou se deu aqui em função do tráfico ilícito de entorpecentes, em função de uma falta de investimento em educação e em função de uma corrupção também que ocorre, né? Então, esses são os argumentos que eu vou utilizar na minha redação. Claro que eles são exemplos, eu tirei das minhas ideias e montei da seguinte forma. A introdução. A gente vai fazer uma introdução de aproximadamente 5 linhas. Vejam, pessoal, aproximadamente não significa dizer que tem que ter 5 linhas. A minha introdução deu 3 linhas, tem problema? Não, nenhum problema, gente, nenhum. Mas vamos estabelecer aproximadamente 5 linhas. Vamos dividir isso em 3 períodos. O primeiro período a gente chama de tópico frasal. O que seria o tópico frasal aqui? Ó? O tópico frasal é o pontapé inicial. Aí tem algumas palavrinhas, que a gente pode, algumas expressões, como aqui, ó, por exemplo, é notório que, é sabido que, sabe-se que, é de conhecimento geral que. E eu sei que muitos vão dizer aí, muitos vão pensar assim, mas isso daqui é chavão, isso daqui eu já vi em outros lugares, que se você usar, isso pode denegrir a sua redação. Legal, então eu vou mostrar uma técnica para você não usar isso. Vocês vão ver que essas palavrinhas aqui, né, essas aqui são apenas para você iniciar o seu texto. Né? Você não vai precisar dessas palavras aí. Tá bom? Bom, deixa eu colocar aqui para vocês o seguinte. Ele saiu um pouquinho aqui, eu vou voltar aqui ao texto. O que acontece é o seguinte, pessoal. O que pode acontecer na hora de você desenvolver o seu texto, está aqui, ó. O que pode acontecer na hora de você desenvolver o seu texto é o seguinte. Você pode se deparar com algumas dessas expressões aí, elas podem ser repetitivas, conforme você vê aí, ó. Né? Eu posso ter aí expressões repetitivas. E daí? Bom, e daí que é o seguinte, não tem problema se você tiver essas expressões repetitivas na frase. É claro que se você tiver no mesmo parágrafo, a gente vai evitar escrever aquela mesma expressão. Por isso que eu trouxe algumas palavras-chave que você pode utilizar, e pode utilizar uma, depois utilizar uma outra, e aí você vai guardando essas palavras-chave para você depois treinar na sua redação. Vamos ver ali o exemplo que eu vou citar para vocês aqui. Então, nesse tema que eu coloco aqui para vocês, que é a violência no Brasil, nós vamos pegar um período e dividir um primeiro parágrafo aqui, esse primeiro parágrafo, ele vai ser dividido em 3 períodos, eu vou usar algumas dessas expressões para vocês. Vamos pegar o primeiro ali, porque muita gente vai dizer, olha, né, aquilo que eu estava comentando, né?
Ah, o é notório que, sabe do que, chavão, é frase popular, o examinador vai saber que isso aí acontece muitas vezes, eu posso perder pontos. Então é o seguinte, vamos dar um exemplo aqui, ó. O grande problema, o grande problema não, né, gente? O primeiro problema que a gente identifica no candidato é justamente começar a redação. Por isso que eu fiz lá delimitação do tema, escolhe os assuntos que você vai escrever sobre aquele tema. Depois que escolher esses assuntos, nós vamos lá para a introdução do texto. Um dos grandes problemas é começar. Muitos candidatos me falam assim, professor, eu não sei começar. Como é que eu começo? Por isso que eu lanço mão dessas expressões. É notório que, é possível que, sabe-se que. Ah, mas eu não quero usar isso aí porque isso aí já caiu no senso comum. Então o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Olha lá. O que a gente pode fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte. Essas expressões aí, é notório que, sabido que e assim por diante, podem ser usadas apenas para se ter uma ideia de como iniciar o texto, só para isso. E depois você tira. Aqui, ó, olha aqui embaixo. Ó, pode se retirar. Então, olha o que aconteceu aqui. Eu retirei a expressão é notório que. Lá, aumentei a linha, lógico, né? Vou começar com a letra maior. A violência aumentou muito no Brasil nos últimos anos. Pronto. É só para dar o pontapé inicial aí. Tá bom? Bom, desenvolvimento. Vamos fazer um desenvolvimento com esse é o segundo parágrafo, aproximadamente 6 linhas. Também vamos dividir em 3 períodos. Esse parágrafo, você pode usar qualquer uma dessas palavras-chave. Ah, mas eu já usei ali, por exemplo, o e com isso. Então você usa o além disso, né? Ah, também já usei o com isso ou além disso. Então você pode usar o também, né? Aqui, ó, uso também no lugar. São palavras que você vai guardar e que você vai lançar a mão e usar na prática. Então, à medida que o tráfico de drogas, aí continua, né? Na sua opinião. Aí o outro período, ó, e com isso agravou-se a situação no Brasil, fazendo tal, 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 tal. E aí você vai encerrar o terceiro período do segundo parágrafo, como por exemplo, essa expressão. Assim o Estado deve intervir de forma mais adequada e assim por diante. Aí você dá a sua opinião. Então, terceiro parágrafo, também aproximadamente 6 linhas, temos aí as mesmas palavras que você pode usar, né? Você pode usar uma ou outra. Então vejam que você não vai precisar decorar muita coisa, tendo essas palavras-chave aí que a gente chama de máscara, ela vai te ajudar a resolver o seu problema de redação. Então, por exemplo, nota-se que é necessária a criação de políticas públicas para coibir a violência, papapá, e aí também, olha lá, também que eu mencionei para vocês, ah, eu já usei no outro parágrafo com isso, já usei o além disso. Então você usa também para não repetir, né? E assim por diante. Tá? Então vejam que é bem tranquila essa máscara aqui, ó. E depois, por fim, a conclusão, vai fazer aproximadamente 7 linhas. Pessoal, tudo aproximadamente, tá? Vocês vão ver que dá uma quantidade razoável de linhas aí. Eu costumo dizer o seguinte para o candidato, vamos delimitar para o examinador que eu vou encerrar a minha redação. Então eu costumo dizer o seguinte, é importante que você já comece a sua conclusão mostrando alguma coisa relacionada a uma conclusão. Por exemplo, conclui-se que, assim pode-se concluir que, dessa forma conclui-se que, logo chega-se à conclusão de que. Para tornar viável essa ideia, vamos supor que você tem uma ideia positiva que você colocou lá no seu texto, né? Ó, a ideia positiva, você colocou alguma coisa positiva, para tornar viável essa ou aconteceu uma ideia negativa, olha, isso tudo acontece por causa disso, então, para reverter todo esse quadro negativo, você pode usar qualquer um desses dois aí, dependendo do que você tem lá. Então, por exemplo, ó, assim, ó, pode-se concluir que, quando o examinador olhar isso, ele fala assim, eu já sei que eu estou diante da conclusão aqui, então fica mais... você direciona, o examinador vai perceber que você é um candidato treinado. Legal? Bom, uma observação aqui. Tá? É claro que aqui é uma forma de você identificar, né, um exemplo, né, de texto, mas uma observação que a gente faz aqui para chamar a atenção do examinador sempre que você for usar um verbo na primeira pessoa do plural, que não é proibido, você pode usar, não tem problema nenhum. Ó, né? Você usar aqui um observamos, um notamos, um avaliamos, um verificamos, né? Um concluímos, sem problema nenhum, tá? Tudo isso daqui, gente, tá ok, não tem problema. Só que a dica que eu dou ao candidato, aliás, uma orientação, é você usar um chamado verbo pronominal. Né? Dá um pouquinho mais de trabalho,
porque você tem que prestar atenção no contexto, como esse se é um pronome oblíquo átono, né? Então, o que que acontece? Do ponto de vista da gramática, quando você tem um pronome oblíquo átono, você tem um verbo, tá certo? A gente tem um verbo aí, né? Não importa qual seja ele. Quando eu ponho esse hífen e coloco esse se aqui, gramaticalmente isso tem um nome, se chama ênclise, né? Que não tem problema, está correto em todas aqui. Acontece que dentro de um contexto que você estiver escrevendo, pode aparecer aqui, ó, uma palavra atrativa. E se aparecer aqui uma palavra atrativa, este se vai ter que sair daqui e ele tem que vir para cá, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que em todas elas tivesse uma palavra atrativa aqui, ó, tá? Apareceu uma palavra atrativa antes de todos esses verbos aí. E esse se teria que vir para cá. Então, se observa, se nota, se avalia, se verifica, se conclui, caso tenha uma palavra atrativa. Se você vai iniciar o período por esses verbos, né, ou dentro de um contexto você vai colocar o verbo pronominal, você tem que observar naturalmente, no início do período não tem palavra atrativa, né? Então, vai ser sempre, aliás aqui, ó, no início do período, sempre vai ser dessa forma aqui, ó, né? Observa-se, nota-se, avalia-se, verifica-se, conclui-se. Agora, se você não estiver no início do período, estiver no meio de um período, não tiver nada separando aí os períodos como pontuação, vírgula, etc., aí você joga o pronome para antes, né? Se observa, se nota e assim por diante. Então dá um pouco mais de trabalho por conta disso. Mas acontece que quando você usa os verbos pronominais, você traz uma opinião, né, ao seu texto, e essa opinião ela deixa que o seu leitor reconheça essa opinião de uma forma mais imparcial. Então você não se envolve, ele fica numa forma de impessoalidade. Aqui, ó, que é fundamental no seu texto, um dos elementos importantes da redação. A impessoalidade, apesar de ser uma opinião, né? Apesar de ser uma opinião, você traz a impessoalidade usando os verbos pronominais. E aí você pode me perguntar, mas como que eu vou saber que o verbo é pronominal? Todas as vezes que você colocar um verbo aqui, ó, na primeira pessoa do plural, todas as vezes, você consegue transformar em verbo pronominal. Qualquer verbo que você pensar aí e colocar na primeira pessoa, conforme eu fiz aqui, ó, do plural, claro, você transforma em pronominal. Então, essa é uma dica que a gente dá para o candidato para mostrar para o leitor que você está treinado. E, naturalmente, jamais use a primeira pessoa do singular. Em hipótese alguma, eu acho, eu observo, eu noto, ainda que você não use o eu aqui, ó, tá? Ainda que você esconda esse sujeito no verbo, também não se deve fazer isso daqui. Então, resumindo, pessoal, primeira pessoa do plural, né? Então, achamos, observamos, notamos, avaliamos, verificamos, concluímos, tudo bem, sem problemas. Mas, lembrando, vai usar a primeira pessoa do plural, procure substituir por verbos pronominais, ele vai dar mais credibilidade à sua redação aí, tá? Bom, o fato é o seguinte, gente, não significa dizer, tá? Não significa dizer que se você usar verbos pronominais, você vai ser aprovado por conta disso. Não é isso. Lembre-se, tem que ter um conjunto de situações aí na sua redação para que tudo isso aconteça. Então, o que a gente procura trazer aqui nos vídeos, é claro, que é mostrar esse conjunto de situações que você vai colocar na sua redação, tá? Bom, legal. Vamos para frente aqui, porque eu preciso mostrar para vocês o seguinte, né? Como você vai se preparar, na verdade, que esse vídeo é só para direcionar você. Como é que você vai se preparar? Então, claro, lá na Nova Concursos, nós temos material adequado, livros de questões, temos apostilas atualizadas aí de acordo com o edital da sua prova especificamente, conteúdo minuciosamente selecionado, dando ênfase aos assuntos mais importantes da prova, e nós temos todo esse material além das aulas online, claro, né? Claro, também da redação que você precisa. Então, nós temos aí 10 anos no mercado, são mais de 10 anos aí aprovando os candidatos, ajudando aí a rapaziada a ser aprovada nos concursos, aí obter sucesso. Aqui a gente tem as nossas redes sociais da Nova, lá o Instagram, o YouTube da Nova,
temos lá também lá o site e o Facebook. E esse último aqui também nós temos eu trago aqui o meu canal no YouTube. Então muitos aí já conhecem. A gente tem até tem um material lá de redação específico no meu canal no YouTube também para vocês, e tem as nossas aulas aqui, né? As nossas aulas direcionadas aqui para a redação para vocês aí. Tudo bem? Legal, gente? Espero ter nos ajudado nesse vídeo. Trouxemos aqui 1 hora de vídeo para vocês, apenas para direcionar, para traduzir aquilo que está no edital, deixar você um pouco mais à vontade, aqui mais tranquilo em relação ao seu concurso. E claro, a prática é fundamental, lógico, e a prática é por meio do estudo. Então, sugiro que vocês assistam às nossas aulas online, também além dos nossos materiais, e que façam o treinamento de acordo com o que a gente apresenta lá nas aulas. No mais, desejo a todos boa sorte, grande abraço, bons estudos, a gente se vê nas nossas aulas online. Valeu, gente? Obrigado pela atenção.